Quem está com a gente hoje aqui no estúdio da B3, no centro da capital paulista, é o Bernardo Pascovitch. Ele deixou para trás uma carreira num grande escritório de advocacia aqui em São Paulo para empreender. E o resultado dessa mudança toda foi uma plataforma que ajuda o investidor a buscar o melhor tipo de investimento que ele pode fazer e colocar na carteira dele, que é a Yubi. E hoje a Yubi tem quase ou mais de 8 milhões de consultas por mês. Bernardo, obrigado por ter participado, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, acho super legal esse novo formato, que tenha muito sucesso. Legal. Bernardo, como a gente já falou aqui um pouquinho antes de começar, a ideia é ser o bate-papo, a gente segue o fluxo e acho que quem já acompanha você na rede conhece, mas tem um pessoal ali que está desbravando ainda o mundo dos investimentos e vale sempre a pena a gente apresentar um pouco mais ali sobre as personalidades que estão nesse mundo, né? E eu queria que você começasse contando um pouco sua história, que ela é bem curiosa, né? Você já moleque, diferente, 12 anos, teve uma ideia de negócio ali, né? Polêmica. Já empreendendo, na verdade, né? Lá com 12 anos. E você vê a rota do cara, ele foi empreender, foi pro escritório e depois voltou pro mundo do empreendedorismo. Começando do começo, eu fazia aula de artes quando eu era pequeno, lá por 10, 12 anos, com uma senhora japonesa. Não sei se ela ainda dá essas aulas, na Vila Madalena, aqui em São Paulo. E nas aulas ela ensinava várias coisas. Tinha aula de pintura, de argila, de cerâmica e de velas. Então eu aprendi a usar parafina, fazer vela em gel, vela parafina normal, etc. E aí eu tive uma ideia de criar velas para vender para as pessoas, especialmente na época do Natal. Porque eu morava, quando eu nasci, não quando eu nasci, mas quando eu estava no começo da adolescência, final da infância, com meus pais numa rua aqui em São Paulo que tinha uma igreja bem no final da rua, era a Igreja São Gabriel, lá no Itaim Bibi, Jardim Paulista, aqui em São Paulo. E aí todo domingo, todo sábado e domingo tinha as missas, né, desses dias principalmente. E aí eu via muita gente que ia para a igreja e voltava todos os dias, especialmente no final do ano, especialmente na época de Natal. Sim. E eu falava, puxa, tanta gente assim andando pelas ruas, será que eles não querem comprar alguma coisa de mim? O que eu posso criar para essas pessoas comprarem? E uma observação importante, eu sou judeu, então não frequento igrejas. Nunca fui a uma igreja... Mas tem bom faro para negócio. Tem um bom faro para negócio. É isso aí. Então nunca entrei na igreja, na verdade, porque eu não, até para não desrespeitar, né, por não fazer parte da minha religião, não entrava na igreja, eu ficava do lado de fora com uma bandeja cheia de velas de vários formatos, parafina, gel, e aí dentro dos potes com a parafina em gel, a gente colocava uma árvore de Natal, uma miniatura. Você ia sozinho ali na porta da igreja? 99, eu ia sozinho e o meu irmão fazia aula de música. Eu fazia aula de arte e ele fazia aula de música. Então ele ficava tocando flauta, músicas natalinas, para chamar a atenção das pessoas. Cara. E eu ficava com a bandeja lá vendendo as velas. Você tá falando de uma campanha de marketing junto com a vela. Era marketing não digital, um marketing físico, inovador. Na igreja em São Paulo. Marketing de emboscada você estava fazendo, isso sim. Marketing, as pessoas saindo da missa e aí a gente lá pronto para vender. E uma vela diferenciada, pelo que eu entendi, né? Que você falou. Que tinha eram velas, tinha uns detalhes, não uns adereços, mas enfim. Tinha o ano, como era Natal, véspera de Ano Novo, tinha o ano, tinha árvore de Natal, Papai Noel, cores de Natal, etc. E a gente foi ousado, porque no começo... A gente colocou uma mesa na frente da nossa casa, exatamente em frente à casa, que era na rua da igreja. E aí, conforme a segurança foi vindo, né, as vendas crescendo, a gente foi mexendo na mesa para chegar mais perto da igreja. E no final dos anos, a gente estava posicionado na frente da igreja, na porta da igreja, literalmente. As pessoas saíam e já eram emboscadas, não tinha nem como respirar. Eu de um lado, meu irmão do outro, não tinha pra onde correr. Vendia bem? Vendia bastante. Para valores da... Bom, 12 anos, isso foi então Foi no ano 2000, mais ou menos, 99, 2000. A gente vendia por dia uns 500, 800 reais. Em 2000... Exato. Inflação, aí era final de semana, você ia pra porta e ficava lá. Então uns 1.600 reais por final de semana. E pegava... Era nas férias escolares, né? Então dezembro pegava, sei lá, 3, 4 finais de semana. Dava pra brincar. Então, em vez de jogar videogame, jogar bola, você tava fazendo... Uma pessoa nerd, né? Você vê aí, já desde o começo, uma pessoa nerd... Normalmente, essas pessoas que começam a criar esses negócios com 10, 12 anos,
com 20 e pouco já estão bilionários, né? Não cheguei lá ainda. Será? Acho que eu tô no caminho, se tudo der certo. Mas assim, o que você aprendeu nessa experiência? Tudo bem que, bilionário não chegou a ser, mas o que você aprendeu com isso tudo lá com 12 anos? Acho que foi muito legal no início, questão de responsabilidade, comunicação com as pessoas, porque 2 crianças conversando com adultos, grupos de pessoas. Seu irmão mais etc. velho? Não, meu irmão é mais novo. Mais novo? Vocês iam. Mas não tinha nenhum Eu tinha adulto 12, ali de olho? Não, eu tinha 12, ele tinha 10. Ele é 2 anos mais novo. Então acho que é a questão de responsabilidade, de comunicação, maturidade, a importância de entregar o que a gente prometia, porque muitas pessoas falavam, eu quero mais do que vocês têm aqui à mostra, então eu vou voltar amanhã, ou vou voltar na semana que vem, quero que você faça, sei lá, 10, 15 velas para eu levar para o Natal, para o jantar, etc. Então tudo isso foi muito legal. E também foi um aprendizado importante, porque a gente quebrou. A gente quebrou no seguinte sentido, ganância, né? Ganância sempre quebra. Tudo ia muito bem. O olho cresceu. O olho cresceu, não. Resultado. Tudo ia muito bem. A gente inovando, ano após ano, Natal após Natal. E acho que durava... Eram as férias escolares. Então, acho que em janeiro, a gente, se estivesse em São Paulo, continuava fazendo. E aí, uma amiga da minha mãe, ela trabalhava numa revista, numa das maiores revistas de São Paulo, que tinha um catálogo de dicas semanais sobre São Paulo. E ela conseguiu pra gente uma exposição, não uma matéria, a gente ia sair naquela página, uma notinha, dentro daquela seção de dicas de São Paulo. E aí, quando isso aconteceu, primeiro que a gente falava de uma loja, porque a revista dava endereço, e a gente não tinha endereço, a gente tava lá na frente da igreja, não ia rolar. Então a gente precisou de uma loja parceira. E aí eu falei, a gente vai vender 10 mil velas. A gente vai vender, assim, pra São Paulo inteiro. Vai estourar. Estourar. Eu falei, vamos comprar então muito material, vamos comprar muita coisa. E eu lembro que meu pai falava, vai com calma, vai devagar, não precisa produzir tanto, né? Dá uma sentida na temperatura. Eu falei, não, a gente vai explodir, a gente vai vender pra cidade inteira, de milhões de pessoas. E basicamente todo aquele dinheiro que a gente juntou ao longo dos anos, a gente gastou em material, saiu a notinha e a gente não vendeu nada. Nenhuma vela. Quebrou e ficou encalhado ainda. Ninguém foi até a loja. O pior é que não foi assim, nem que vendeu uma, duas. Não vendeu nada. Não vendeu nada. Meu Deus. Não é que a gente quebrou porque, enfim, não tinha funcionário, não tinha nada. Não era nem formalizado. Sim. Mas a gente gastou morreu tudo que tinha. Gastou tudo que tinha, com muita matéria-prima, com muita vela, que nunca foi. Nem sei o que aconteceu com tudo isso. E aí rolou um desânimo. Então, mas depois daquele momento, que durou alguns anos, né? Todo esse processo das velas. Mas depois daquele momento, deu uma desanimada. E teve um momento também de concorrência, porque os meus amigos na escola, eles descobriram o que eu fazia e passaram a me copiar. E aí eles tomaram as portas da igreja. E eu ficava louco da vida. E eu também fiquei desanimado com isso. Falei, eles roubaram a minha ideia. E aí eles fizeram um grupinho, cada um foi para uma porta da igreja. Eu também poderia ir, mas eu falei, já dominaram aqui. E eu também sofri, enfim, um bullying comercial, uma concorrência desleal com os amigos da escola. Logo na largada, né? Pois é. Não tinha nem amadurecido o produto ainda, já estava tomando. Tava no MVP ainda. Então, muito aprendizado de lidar com concorrência, lidar com produção, viabilidade financeira. Exato. Acho que teve muita coisa legal aí. Lição de humildade ali, né? Tipo assim, controlar a ganância. E seu sócio, vulgo seu irmão? Como que ele ficou? Ele também... Pois é, eu não lembro, sabia? Mas ele também, eu parei, ele parou. Mas eu acho que isso me pegou mais porque eu que comecei, eu que tive a ideia e tal. Agora, essa ideia veio da onde? Você queria fazer o quê com o dinheiro? Porque assim, você percebeu que tinha talvez uma demanda ali. Você falou, tem um público na igreja, Natal, vela é legal. Mas o que você queria fazer com esse dinheiro? Você queria, sei lá, ou era menos pelo dinheiro e mais pela aventura? Qual que era a ideia ali? Eu acho que era mais pelo dinheiro, mas com o sentimento e um interesse de guardar mesmo. Eu sempre gostei de guardar, sempre gostei de investir, mas naquela época não investia. Eu comecei a investir em 2008 só. Então, lá em 2000 não investia. Mas eu sempre tive esse senso, essa importância de guardar. Não no sentido de ser muquirana, mão de vaca, embora seja um pouco, bastante. Mas eu sempre gostei da ideia de guardar. E aí, quando eu descobri uma forma de acumular, ou de poder ganhar, eu achei aquilo interessante. Falei, aquelas pessoas têm interesse em algo que eu faço, querem me remunerar por isso. Então... Ganho mais do que a mesada da muito família, mais, né? Muito mais. Então, vou desenvolver algo que elas estão buscando, ou que elas valorizam de alguma forma. Não sei se compravam porque a vela era bonita ou por caridade. Acho que por caridade. Porque de molequinhos, vésperas de Natal, todo mundo fica mais feliz, né? Apela, né? Parece o gatinho do Shrek ali, né? Criança. Uma coisa mais
Mas as velas não eram horríveis, mas não É. eram as melhores do mundo. Mas foi muito legal, assim, eu gosto muito da ideia. Teve, não lembro em qual ano, mas a gente fez uma vez umas velas todas brancas, foi o Dia da Paz, não lembro qual ano, e toda a venda daquele final de semana nós compramos comida para distribuir para a população de rua de São Paulo. E era o Dia da Paz contra a violência armada, etc. Então a gente fez uma ação legal. Saiu acho que saiu em algum jornal também sobre essa nossa iniciativa. Então, Pô, Foi bacana essa divertido, história, hein? foi Já legal. tava obviamente, pensando na grana, como que você ia Sim. conseguir dinheiro, mas também tava de olho num aspecto mais social. Ali. Tem muita Sim. empresa que não faz isso, né? E Ale, é legal que ele toca nesse ponto de já começar a investir novo, né? E dentro da sua trajetória, lá em 2011, a gente sabe que você fundou aí sua primeira startup, a Perto. E como que foi? Você já tinha a vocação criativa, empreendedora? Você já estava pensando em guardar grana? O que você achou? Conta pra gente, assim. Então, posso dar um passo atrás? Pode, claro, por favor. Eu trabalhei no Pinheiro Neto, então, como advogado, trabalhei alguns anos. E aí eu não me apaixonei pela advocacia. Eu gostei do direito, acho que o direito traz uma base muito grande, especialmente se você está num país como o Brasil, né? Com muita burocracia para o empreendedor, muitas leis. Então a bagagem jurídica ela é importante, mas eu não me apaixonei pela advocacia. Entendi. E aí eu fiz parte da graduação em Londres. E quando eu fui para Londres em 2011, eu fui estudar, eu quis abrir a cabeça. Então eu fui estudar empreendedorismo, inovação, finanças, economia. Nada a ver com o que você Nada a tava ver com fazendo direito. lá, Eu queria abrir a cabeça realmente, Legal. explorar outras Legal. coisas, porque eu não estava feliz com a advocacia. Então eu falei, se eu não estou feliz com a advocacia, eu tenho essa oportunidade, eu vou abrir a cabeça, vou me descobrir. E aí quando eu fui para Londres em 2011, essa cena de startups já estava bombando. No Brasil não tinha quase nada, mas em Londres, na Europa, já tinha muita coisa acontecendo. E eu voltei apaixonado e criei essa primeira startup que era Ingresso Perto. Era uma startup para você encontrar possibilidades de comprar um ingresso de última hora para um show, para uma festa, para um evento, sem que você, no caso, os ingressos teriam esgotado da venda oficial, então você queria comprar de alguém que estivesse vendendo. Uma função que existe algumas startups que fazem isso hoje, ou as próprias redes sociais, você hoje anuncia, né, que tem um ingresso, a gente queria deixar isso de uma forma mais organizada, mais confiável para as pessoas transacionarem esses ingressos. Então essa minha criação em 2011 foi muito pela vontade de empreender depois de Londres, depois de ter descoberto que eu queria fazer alguma coisa relacionada a empreendedorismo. E lá em 2011 me remeteu muito a lembrança das velas. Por quê? Porque quando eu parei de produzir as velas, foi antes do ensino médio. Eu entrei no ensino médio em 2004, então foi bem antes. Não sei se antes ou bem antes, mas enfim, foi antes. Eu nunca na minha vida pensei em fazer faculdade de, sei lá, administração, nada que fosse relacionado a empreendedorismo. Nunca me passou pela cabeça empreender e ter uma empresa. Nunca, nunca. Mas não tem ninguém da sua família que tem essa veia empreendedora? Tem? Meu pai Seu pai... tem a empresa dele, Tá. tem um tio que é advogado, mas que ele tem um escritório próprio, e Tá. um grande escritório no Brasil. Mas não tem assim nenhum... Não tem aquela coisa que Não, vai te empurrando. não, É meio não. que tá dado Não tem ali, empresa de mas família, tá, não tem tá. empresa de família, não tem nada disso. E aí, em 2011, quando eu me questionava muito, falava, o que eu vou fazer da vida, por que eu quero empreender? Eu falei, pô, eu já quis empreender, na verdade eu já empreendi lá atrás, então não é uma novidade pra mim. Então não é, porque eu tava me estranhando, sabe? Eu tava me questionando muito, por que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei, pô, mas eu já fiz isso no passado, então eu já tenho essa vontade, esse interesse que vem lá de trás, não é algo novo. E aí eu comecei aí nessa startup com alguns amigos, não deu certo, porque a gente trabalhava ainda no Pinheiro Neto como advogados, e a primeira grande lição foi, não dá para você tocar uma empresa sem trabalhar ou sem se dedicar full time, né? Integralmente, de cabeça. Não dava para trabalhar no Pinheiro Neto das 9 da manhã às 7 da noite e tentar empreender das 8 da noite às 10, à meia-noite. É impossível. E final de semana. Então essa foi a primeira lição, não deu certo. Então a gente fechou, não continuou. E eu fui sair do Pinheiro Neto depois e aí criei o... Mas vocês Yug. chegaram a botar a plataforma no ar? A gente colocou no ar, conseguiram fazer. eram 4 sócios, eu e mais 2 amigos do Pinheiro Neto e um programador, que era amigo de um desses meus amigos advogados. Mas ela não deu certo porque não tinha demanda na época? O pessoal não entendeu muito bem a Não, não- lógica ali? Ou tipo, não deu certo? Não deu certo porque a gente não se dedicava. Se deu bem. A gente não tinha deu- tempo de dedicação. Não deu pra botar Então ela a mão foi na colocada massa. no ar, mas a gente nunca nem divulgou.
Entendi. Nunca entrou em operação realmente de ter uma comercialização de ingressos. Foi por falta de dedicação e falta de tempo da nossa parte. E essa foi a primeira grande lição. Quando eu fui empreender novamente lá em 2014, quando eu saí do Pinheiro Neto, a minha primeira decisão e aprendizado foi: eu preciso me dedicar integralmente, eu preciso pular de cabeça. Não posso e não dá para eu, dentro de um outro emprego, dentro de um outro trabalho, me dedicar ao empreendedorismo, porque isso não vai dar certo. Então foi uma grande lição de realmente foco, dedicação e priorização. Acho que tudo na vida a gente precisa priorizar. Desde a relação com o dinheiro, investimentos, família, relações pessoais, trabalho. Então essa priorização para mim foi muito importante. Se eu quero que isso dê certo, eu preciso priorizar e eu preciso mergulhar de cabeça. Então essa foi a grande decisão. E quando você estava no Pinheiro Neto, você estava com uma frente jurídica ali que tinha uma proximidade com esse mundo de startups e esse ecossistema de inovação, empreendedorismo, isso estava no seu radar ou não tinha nada a ver com o que você fazia no dia a dia? Você estava só com aquela coisa ali, com aquela pulga atrás da orelha mesmo, de pô, vou ter que fazer. Você incômodo, né? Você estava meio vivendo aquilo e aquilo foi te coçando. Como é que foi isso? Porque você sai de um escritório do tamanho que é o Pinheiro Neto, um escritório super renomado e grande, né? Como é que abrir mão de uma carreira, né, num escritório desse tamanho para empreender é sempre uma decisão difícil, né? Mas como é que você estava percebendo esse movimento lá naquele momento? Quando eu voltei de Londres, eu pedi demissão pela primeira vez do Pinheiro Neto. E quando eu pedi demissão, eu queria ir trabalhar com os amigos, também advogados. A gente ia criar um escritório de advocacia focado em startups e investidores de venture capital, né, os VCs. Por quê? Porque lá fora, também na Europa e nos Estados Unidos, já existia essa prática jurídica focada nas startups, que é diferente de você atender uma empresa de capital aberto, gigantesca. A startup ela tem outras demandas, ela tem outras características. Exatamente. Outras necessidades. Então a gente ia criar, ou chegou a criar um escritório focado nisso, nas demandas e necessidades, peculiaridades dos empreendedores e dos investidores de venture capital. Quando eu pedi demissão do Pinheiro Neto, eles falaram, pô, não saia, crie essa área aqui dentro. E eu tava ainda como estagiário, não tava formado na faculdade, e eu falei, pô, incrível. Ninguém nunca fez isso. Puta avenida aqui pra correr, ninguém nunca fez isso na história do Pinheiro Neto, que é o escritório mais renomado do Brasil. Animal, assim, ganhei a vida. Eu vou criar uma área como estagiário, com apoio dos sócios, focada justamente no que eu quero fazer, que é atuar em empreendedorismo, inovação, tecnologia. Vai ser incrível, vai ser animal. E aí isso aconteceu, foi muito legal, a gente criou a área, mas no final do dia, ou conforme as coisas aconteceram, o que eu aprendi, o que eu descobri, na verdade, é que embora as demandas do empreendedor sejam diferentes das demandas de uma grande empresa, a vida da empresa, ela não é muito diferente em termos de dia a dia. Então o dia a dia de uma startup é igual ao dia a dia de uma empresa de capital aberto, da B3, da Petrobras, das maiores empresas do Brasil. Claro, são números totalmente... escala, né? Obviamente. São números totalmente diferentes, são mercados totalmente distintos, impacto na economia, impacto na sociedade, não dá para comparar nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é, a startup ela tem necessidade de contratos no seu dia a dia. A B3 tem necessidade de contratos no seu dia a dia. Tem que atender cliente. A startup tem questões trabalhistas, a B3 tem questões trabalhistas, a startup tem questões tributárias, a B3 tem questões tributárias. Então, não é criticar, né, a B3 ou a startup, é a realidade de uma empresa no direito, ou as demandas jurídicas de qualquer empresa. O arcabouço jurídico era o mesmo. Exatamente. Então, a lei societária é a mesma, a lei trabalhista é a mesma, a tributária é a mesma. Então, no final do dia, o que eu descobri é que não é tão diferente assim atender uma grande empresa do que atender uma startup do ponto de vista jurídico. E aí voltou aquela frustração. Falei, pô, não estou empreendendo. Foi incrível a oportunidade que eu tive dentro do Mas melhor abriu escritório. Essa avenida? Você tinha clientes nessa frente? Conseguiu. A gente teve clientes, algumas das maiores empresas de capital aberto do Brasil de tecnologia hoje, capital aberto aqui na B3. Começou lá. Foram clientes nossos lá nessa área. Então são empresas que cresceram muito, deram muito certo. Que legal. A gente teve sim clientes, era super legal, mas a frustração de não estar empreendendo, ela estava no meu dia a dia. Você tá do outro lado do balcão, exato, né? Eu pensei que eu como advogado estava de um lado da mesa e o empresário do outro.
Eu imaginei que ao criar essa área eu fosse passar por outro lado da mesa. Eu só mudei de mesa. Eu só mudei de uma mesa X para uma mesa Y, continuei do mesmo lado jurídico da mesa e o empreendedor do outro lado. E não era o que eu queria era passar para o outro lado da mesa. Eu queria ir para o lado do empreendedorismo. Eu queria ir para o lado de ter um negócio. Então a frustração continuou. Ou voltou, na verdade, porque teve todo momento de êxtase, de felicidade, de animação, empolgação. Sim. Mas eu falei, ainda sou advogado. E não gosto disso. Nenhuma crítica à advocacia. Mas não era sua vibe ali, né? Mas eu não curti. Eu não gostei. Exato, e aí, perfil, né? Exato. Não tem certo ou errado. Sim. Então, aí eu tive a segunda demissão. Assim como o segundo empreendedorismo, na minha vida, nada de primeira, né? Os caras você tá louco, Bernardo. Segura a onda aí. Foi muito difícil. Foi muito difícil pela minha família. O negócio tá indo bem. E não te deu medo? Assim, sensações, sei lá, de você realmente agora... Vou sair de novo. É que acho que é tão forte a primeira demissão eu acabei não saindo do escritório, né? Mas acho que a gente brinca que quando você é picado pelo mosquito do empreendedorismo, é uma coisa tão forte que você não consegue se conter em si mesmo. Então, eu não tinha medo. Eu tinha dúvidas, claro, eu tinha incertezas, mas morava com os pais, não tinha gastos. Então, assim, tinha uma condição, óbvio, uma condição social, financeira, que não é a realidade do Brasil. Então, no Brasil, a gente tem muito essa questão do empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por opção. Por necessidade, é a pessoa que não tem emprego, não tem nenhuma fonte de subsistência, não tem nenhuma fonte de renda e precisa empreender, porque se não empreender, vai, infelizmente, morrer de fome, vai passar necessidade. E aí a pessoa começa um negócio, começa diferentes tipos de empresa, mas começa algum tipo de negócio. O meu não foi empreendedorismo por necessidade. Foi empreendedorismo por opção. Então, eu tinha a opção de continuar como advogado, ganharia muito mais e hoje teria acumulado um patrimônio muito maior do que empreendido, se eu tivesse empreendido. Mas foi empreendedorismo por opção, por vontade de criar alguma coisa. Então, não tive medo. Eu tive dificuldade com a família. Contornar a situação. Então, eu lembro que eu pedi demissão, eu saí do escritório. Eu todos os dias, meus pais são separados. Então, e eles trabalham fora. Trabalhavam, né? Naquela época fora. Então, quando eu dormia um pouquinho na casa de cada. Então, eu acordava no meu pai, eu colocava o terno, colocava a gravata, saía e ia pra casa da minha mãe. Você tá brincando. Juro por Deus. Porque você ficou enrolando seu pai pra falar. Mas era uma dificuldade, entendeu? E minha mãe também. Então, eu colocava a gravata. Não era difícil contar só pra uma, pros dois mesmo, entendi. Eu tenho um tio que ele é fundador do Machado Meyer, que é um dos maiores escritórios do Brasil. E eu não pude trabalhar lá por conta dessa questão de nepotismo e tal, então fui pro Pinheiro Neto. Então tinha um peso muito grande, não dele, mas eu perante o meu tio, de como que eu vou desapontá-lo, sabe? Porque eu tava seguindo de alguma forma a trajetória dele e ele trabalhou no Pinheiro Neto. O Brasil inteiro trabalhou no Pinheiro Neto antes de criar as próprias bancas, né, os grandes escritórios. Então ele trabalhou no Pinheiro Neto e saiu para criar o dele. Então tinha uma relação muito difícil de contar pro meu tio que eu tinha saído do escritório, que eu tinha saído do Pinheiro Neto, porque ele, enfim, eu tinha essa imagem de... Ele sempre me inspirou muito e tal. Você era o único da família que fazia... O único da família que fazia direito. Então tinha um peso grande. Tinha uma sombra ali. E eu sempre falo que ele demorou muito para aceitar que eu fizesse, que eu tenha feito essa movimentação, essa mudança. E que hoje o IAB vai super bem, cresce pra caramba. Ele aceitou já, superou. Superou. Mas foi muito difícil, então por isso que eu não conseguia falar pra ele, não conseguia falar pros meus pais. Então fazia esse lance de colocar gravata, terno e ir pra casa do outro. E ficava trabalhando, já no IAB, já trabalhava no negócio, mas meio escondido, assim, sabe? Mas chegava na sua mãe, tirava a gravata. Como foi seu dia? Quando ela chegava, você... Como foi seu dia de trabalho no escritório? Foi bom? Aquele caso jurídico, né? Realmente, tá puxado. Tá puxado. Não durou muito, acho que foram, sei lá, 2 semanas. Mas foi uma questão emocional difícil de contornar, de lidar. É muito boa essa história. É muito boa. Mas essa ideia do IAB nasceu... Então o IAB veio imediatamente a sua saída. Não teve nada entre um e outro. Não, veio em Londres, na verdade, já tava com a ideia lá. De criar o que eu queria. Eu trabalhava no Pinheiro Neto na área de mercado de capitais e de fundos de investimento, constituição de veículos de investimento para investidores institucionais. E emissões de ações, emissões de debêntures, principalmente. Então lá eu criava produtos, ou ajudava, né? Não criava sozinho, mas eu participava da criação de veículos de investimento para investidores institucionais, mas eu não sabia investir meu dinheiro.
Tá. E eu achava isso um conflito muito grande. Eu falava, pô, eu tô criando veículos de investimento para os grandes investidores e eu não sei investir meu dinheiro, tá errado. E eu conversei com amigos, conhecidos, colegas de faculdade, familiares, e ninguém sabia investir o seu dinheiro. Bom, hoje em dia a educação 2014, financeira, né? Era hoje em bem dia a mais educação limitado. financeira ainda é muito baixa, mas já é muito maior do que a gente tinha lá em 2014. Em 2011, na verdade, fui para Londres, e quando eu percebi isso, que ninguém sabia investir o seu dinheiro, e a tecnologia era muito menor, a gente não tinha plataformas online, etc. Exatamente. Eu falei, pô, tem uma oportunidade aí. Em empreendedorismo a gente fala que quando uma dor é identificada, uma necessidade grande das pessoas é identificada, existe uma oportunidade de negócio. Porque os negócios, eles existem para solucionar dores. Pode ser a dor de você pedir um delivery na sua casa, ou receber uma comida na sua casa. Isso é uma dor. Pode ser a dor de se locomover do centro de São Paulo até a Faria Lima. É uma dor, é uma necessidade. Então existem soluções para isso. Aplicativos de táxi, aplicativos de transporte, ônibus. Então as soluções, elas existem para dores. O entretenimento, querendo ou não, algumas pessoas dizem que é a solução para uma dor do tédio, uma dor da sua insatisfação com a vida. Aí é uma conversa muito filosófica, né? Mas assim, enfim, existem grandes soluções para dores das nossas vidas. Então o empreendedor, ele sempre busca uma dor ou uma grande necessidade para resolver com uma solução. É muito difícil você criar uma solução que não atenda uma dor, uma grande necessidade. Tipo, criar um Instagram. Vai muito minguar, difícil. né? E você Então, já sentia isso lá em 2011, né? Para trazer essa ideia efetivamente em outubro de 2014, né? Então, quando eu descobri que existia essa grande dor na área de investimentos, qual dor? As pessoas não sabem investir o seu dinheiro. Perfeito. E eu estava trabalhando nessa área do ponto, ou da parte jurídica, eu falei, pô, quero fazer alguma coisa nessa área para ajudar as pessoas a investir melhor. E parênteses, em 2008, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a investir. Foi quando o Brasil ganhou o grau de investimento, lá maio de 2008. Super feliz. 2008, 2008. né? Estamos falando da crise... Não, então, maio. Brasil ganha o grau de investimento, governo Lula. O Brasil ganha o grau de investimento pela primeira vez, em maio, mais ou menos, de 2008. Brasil sai lá na capa da The Economist, né? Então, todo mundo olhando pro Brasil e falei, pô, comprei commodities, comprei as maiores empresas, animal, vou ganhar muito dinheiro. Veio a crise em setembro, perdi tudo. Derrubou todo mundo. E aí eu também me frustrei dessa parte de investimentos, por isso que só em 2014 que eu fui juntar os pontos, e tem um discurso muito legal do Steve Jobs, vocês já viram, aquele super famoso, que ele fala sobre carreira. Ele fala que você só conecta os dots, né, os pontos, olhando backwards, olhando para trás. Você não imagina o que você vai fazer na sua vida no futuro, mas quando você chega ao futuro e olha para trás, as coisas fazem sentido. Total. Então eu fui juntar esses pontos de investimento, de empreendedorismo, tudo isso em 2014, para criar o IUB como uma solução para as pessoas poderem investir melhor, encontrarem oportunidades de investimento, cuidarem melhor do seu dinheiro por meio da tecnologia, por meio de uma solução online. E é legal, Bernardo, que você já trouxe também um ponto que eu quero perguntar um pouquinho sobre as dificuldades que você encontrou nessa trajetória. Mas um ponto você já trouxe que é assim, não terem muita noção de como investir, né? E quais outros você foi identificando conforme foi o andamento da IUB, enfim, ao longo dessa jornada? Você diz dificuldade das pessoas. Tanto do público quanto da próprio empreendedorismo mesmo, dessa trajetória da empresa. Do empreendedorismo, tudo. Basicamente. É bem fácil empreender, né? Não, foi ótima a pergunta, fácil. então, pelo jeito, assim, tudo. Não, empreendedorismo, tudo. É uma montanha-russa, é muito difícil, mas é verdade, é uma gestão emocional muito difícil. Porque você acorda todo dia e você tem ciclos emocionais durante o dia. Então você acorda animado, aí na hora do almoço tem alguma notícia que você já fica para baixo, fica desanimado, aí alguma coisa te deixa animado. É muito... E 24 horas por dia. Eu brinco com a Fê, com a minha esposa, que a gente vai pra praia, por exemplo, de férias. A gente tá na praia olhando na areia, debaixo do mesmo guarda-sol, olhando o mesmo mar. Ela é publicitária. E aí ela tá de férias, ela tá com a cabeça muito mais desligada, porque ela tá de férias, sem nenhum demérito a cargos de CLT, nada disso, longe disso, mas você tira férias quando você é funcionário, você muitas vezes, não sempre, então de novo, sem generalizar, mas muitas vezes você consegue se desligar e consegue ter alguém no seu lugar, te ajudando, etc. Então a gente tá debaixo do guarda-sol, olhando o mar, e ela tá lá curtindo a praia. Eu tô vendo o mesmo mar, mas a cabeça não para, porque não tem ninguém para me substituir. Não porque eu seja
o melhor, o bom. Não, mas porque eu sou fundador e CEO e não tem quem me substitua. Então o empreendedor, ele não consegue se desligar, o que é muito ruim. Você não consegue desligar a sua cabeça e relaxar. Então a gente está vendo o mesmo mar, a mesma praia, o mesmo sol. E eu tô pensando como que eu vou aumentar o faturamento, como que a gente vai crescer, como que eu vou pagar todo mundo, tem uma folha de pagamentos cada vez maior, o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com os mercados, o que vai acontecer com o fluxo de caixa, o que vai acontecer com os investidores. Então não para nunca. E desde que eu comecei a empreender, eu nunca consegui me desligar na vida. A primeira vez que eu consegui me desligar na vida foi no mês passado, que depois de 22 anos eu fui pra Disney. Eu fui para uma conferência em Miami de criptomoedas. Eu ia de férias para a Europa, acabou não acontecendo, porque a gente foi para essa conferência. E ela falou, só vou para Miami se a gente for para Disney. Eu falei, Disney? Coisa inculta. O que eu vou fazer na Disney? Coisa de criança. Gastar meu tempo. Gastar meu tempo. Eu gosto de viajar para natureza, museus, arquitetura, cultura. O que eu vou fazer na Disney? Sabe? Lugar inútil. Foi a primeira vez não 22 anos, né? Que eu não ia há 22 anos pra Disney, mas foi a primeira vez desde 2014 que eu me desliguei 100% a cabeça. Foi incrível, eu quero voltar pra Disney amanhã. Viu, Lê? Ele falou da Disney e de repente tá aí na montanha-russa. Não, mas é verdade. Pirando. Mas é verdade, porque... Queimou a língua. Não, total. Porque como empreendedor, você nunca consegue desligar a cabeça. Na praia, pô, legal, mas a cabeça não para. Tem o ócio da praia. Tem o ócio. Tem. E também andando numa cidade, na natureza, já fiz trilhas. E você não desliga. Na Disney, no meio de uma montanha-russa, é verdade. No meio de uma montanha-russa, no meio de um simulador, Só no meio dá de um pra negócio, gritar. Não, mas é verdade, não dá pra você pensar em outra coisa. E ver a fotinho depois. Que aí você extravasou, cara. Exato. Você extravasou. Exato. Não, mas já extravasei em jogo de futebol, já extravasei em show, já extravasei em academia. Não é a mesma coisa. E na Disney a gente andava todo dia 13 quilômetros por dia. A gente chegava à noite destruído. Sim. Então... No dia seguinte tem mais, né? Maratona. Então, eu comecei a falar sobre isso, inclusive com outros empreendedores. Falei, busquem formatos para você se desligar 100%. Em todos esses anos, foi a primeira vez que eu consegui me desligar, porque é esse desafio emocional constante. Imagina. Você não consegue se desligar. Então, a jornada empreendedora é muito difícil. Ela é muito boa, ela é incrível, ela é muito... tem uma carga de te recompensar muito legal. Gerar emprego, eu acho uma coisa incrível pensar que eu gero emprego, sabe? O IUB, né? Não eu, Bernardo, Sim, mas... o impacto a gente imediato, gera 15 né? empregos. E é incrível isso, porque... Como você cria emprego? Com uma empresa você cria emprego do nada. Então eu sou o gerador de emprego, a gente gera emprego. Eu acho isso muito legal. A gente gera impostos, né? A gente paga impostos, a gente faz a economia, a gente cria riqueza. Eu acho isso muito, muito legal. Então é uma jornada muito legal, incrível, mas é muito difícil, é tudo lutando contra você. É o emocional, é a burocracia do país, é a burocracia de impostos, é competição, é economia internacional, o momento que a gente está vivendo, então é tudo contra você. Por isso tem essa brincadeira, né? Que quem empreende no Brasil consegue empreender em qualquer lugar do mundo, porque quase a gente está na lanterna dos rankings internacionais de facilidade de empresa, né? De criar empresa, Sim. de gerir um negócio, de crescer, etc. Então é uma grande montanha-russa. Nem, uma empresa nascendo, você tem que lidar com milhões de pratinhos ao mesmo tempo, você tem que tomar conta, olhar tudo, não tem como escapar nada ali, você Aí não tem que esse suporte. Que a bagagem jurídica, para mim, eu sempre achei muito É. importante. Porque eu nunca precisei contratar advogado na empresa. Até hoje, eu tenho os contratos que eu fiz, uso isso até hoje. De um lado, gera uma economia no começo, se você é advogado, senão você tem que gastar com o advogado do dia zero, porque tudo no Brasil envolve lei, tudo envolve uma parte jurídica. E também o próprio planejamento tributário, planejamento jurídico. O que o IUB pode fazer perante a CVM, por exemplo? A gente não pode recomendar investimento, eu sabia disso, Sim. por conta da minha atuação jurídica. Isso aí. Eu não posso dar recomendação de investimento, eu não posso distribuir valor imobiliário, não posso pegar dinheiro das pessoas, fazer gestão, fazer administração de valor imobiliário. Então, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Então, essa carga jurídica sempre foi muito importante, essa bagagem jurídica sempre foi muito importante. A gente teve problema com o INPI de marca, o IUBB. Teve uma instituição financeira, não vou mencionar o nome, que disse que a gente não poderia usar o nome YUBB, porque ela tinha uma parte desse nome. E aí, a empresa mal tinha começado, a gente já levou um processo administrativo, não processo judicial, né? No INPI. Tomou um cartão amarelo ali. Por conta de uso de marca, e depois a gente ganhou o processo, porque não tinha nada a ver. Então, tudo tem a ver com questão jurídica no Brasil. Se você é advogado, você, de alguma forma, já sai na frente
em termos de eficiência, em termos de planejamento, em termos de custos. E essas pancadas dão uma desanimada, Pra né? caramba. Você fala, puta, nem comecei, já tomando uma porrada de uma empresa grande aqui. Pra Você fala, caramba. cara, nem comecei a nadar. Isso é Né? Brasil. É. Isso é Brasil. É a dificuldade do difícil. empreendedorismo no Brasil. É. Tudo está contra você. É. Hoje a gente até tem alguns programas, algumas facilidades, mas quando eu comecei, não que tenha começado décadas atrás, mas tudo está contra você. E aí é muito difícil, porque tudo cria um desincentivo para você realmente empreender, né? E como advogado, eu estudei na USP, que é uma das melhores faculdades de direito do Brasil, e 90% dos meus amigos optou por carreira pública. Então a gente tem um incentivo no Brasil de seguir carreira pública. Você estuda 4 anos, 5 anos, 6 anos, passa numa carreira pública e você não tem preocupação financeira mais pro resto da sua Estabilidade, vida. Estabilidade, carreira, né? tranquilidade, ótimos pagamentos. De novo, não é um demérito às carreiras públicas. Não, é o que é. Mas né? é um demérito, na minha visão, ao pensamento brasileiro de querer só ir atrás de carreiras públicas e não ir atrás de carreiras que geram inovação, que geram emprego, que pagam impostos. Porque sem a geração de empregos, nenhum Estado se sustenta. Mas é a percepção de que empreender é muito difícil. Então E não isso tem afasta as incentivo. pessoas. E não tem incentivo. Isso afasta Você geral, tem mais né? incentivos para ir para a carreira pública do que para ir para a carreira privada de empreendedorismo. Então é realmente isso, é todo mundo contra você e outros incentivos muito mais interessantes para você não empreender. Então, para empreender, você tem que querer muito, assim. Tem que querer sofrer bastante. Dentre tantos desafios que você mencionou agora, é uma dose diária realmente de vontade e querer fazer acontecer, né? De autoestima, de superação. É pessoal e profissional, né? Um plus aí, de tanto lado... E perante tudo, perante companheiro, companheira, família. E se eu fosse advogado, eu estaria numa condição financeira melhor. Se eu fosse funcionário público, um juiz, um promotor, estaria numa condição financeira melhor. Então tem a pressão sua, tem a pressão da comparação com, a sua turma, com amigos, né? Tem a questão de família, de esposa, esposo, companheiro, companheira. A Fê, minha esposa, é super compreensiva, nunca me impressionou com nada. Mas não sei também o que passa pela cabeça dela. Será que ela queria viajar mais? Será que ela queria ter outra casa? Será que ela queria ter outro carro? Eu sei que não. Mas sim, são questionamentos que o empreendedor Você não fica trabalhasse até tarde, não começasse tão cedo, porque empreendedor é isso, né? Tem que trabalhar final de semana, tá sempre preocupado. Será que ela queria um marido que, independentemente da questão financeira, mas será que ela queria um marido que relaxasse mais emocionalmente durante os finais de semana? Relaxasse mais durante as férias? Então, é muita coisa, sabe, envolvida, é muita preocupação, é muita... Que ok, um CEO de uma grande empresa, de uma empresa listada, também tem essas preocupações. Também tem, né? Mas aí, pelo menos, tem a questão financeira. Tem uma recompensa financeira muito grande. Mas você tem uma estrutura também. Tem uma estrutura que te apoia. Você tem conselheiros, você tem diretores que te ajudam na tomada de decisão. O empreendedor é muito sozinho, sabe? É muito você com você. Arregaçar a manga ali e vai, né? Agora, para explicar para quem não conhece, como é que você define a Yubi? Qual que é a ambição, qual que é o propósito da Yubi? O que você pretende com ela? A definição da empresa, a gente fala que é como se fosse um busca-pé, um Google, um Trivago de investimentos. Então, assim como você acessa essas plataformas para procurar e comparar preço de carro, de passagem aérea, de quarto de hotel, de celular, geladeira, computador, as pessoas acessam o Yubi para procurar, encontrar e comparar oportunidades de investimento. Em renda fixa, em fundos de investimento, em renda variável, ETFs, etc, etc, etc. Então, é uma plataforma para você encontrar e comparar oportunidades de investimento. O grande propósito sempre foi levar transparência financeira para as pessoas, não é educação. A gente leva muita educação, porque a gente cria muito conteúdo, mas o propósito é transparência financeira. A gente acredita que transparência é mais importante que educação, porque a transparência ela tira todos os vieses, os conflitos, os problemas do mercado. Então, na transparência, a gente mostra qual que é o melhor título de renda fixa para você investir. A educação te fala que é importante você investir em renda fixa, mas a educação pode te levar para um investimento ruim. A transparência te mostra o melhor investimento para o seu perfil, para o seu objetivo, para o seu dinheiro, para o seu perfil de risco, etc. Quando você diz pode levar para um investimento ruim, você está dizendo que assim, ele pode ter o conhecimento,
Mas a decisão também é baseada por outros fatores, Exato. né? Não é só pelo que ele aprendeu num curso ou... Então você pode ter educação e falar, eu tenho nesse momento agora, maio de 2022, Selic subindo, eu preciso investir em renda fixa, em CDBs, legal. Essa é a minha educação financeira, eu estou educado financeiramente, eu sei que eu preciso colocar parte do meu patrimônio em CDB pós-fixado, porque a Selic está em alta, é o investimento que tem um potencial interessante de remunerar o meu patrimônio. Mas qual CDB pós-fixado? Se eu for para diferentes instituições, eu vou receber diferentes recomendações. Algumas recomendações serão muito ruins, porque as instituições muitas vezes têm interesses nem sempre alinhadas ao interesse do investidor. Então a transparência financeira ela vai te mostrar um investimento bom para o seu perfil, para o seu objetivo, para aquele momento. Porque do contrário, sem a transparência, com a educação você pode fazer uma escolha ruim. Então, mesmo educado financeiramente, você pode optar por um investimento ruim. Entendi. E esse investimento ruim pode ficar abaixo da inflação. E nada pior para o investidor do que perder dinheiro para a inflação. Então, sem a transparência, você pode perder dinheiro. Sem educação também. Mas com educação e sem transparência, você ainda está num lugar ruim em termos de decisão. E o que você sente de 2014 para cá nesse sentido de educação financeira? Você acha que as pessoas vêm buscando mais conteúdos? Como que você sente esse movimento coligado a esse tema? Eu acho que não dá nem para comparar. Mudou muito, mudou tudo. Em 2014 a gente não tinha influenciadores falando sobre educação financeira na internet. Em 2014 a gente nem tinha... O Instagram estava começando, mas não tinha influenciadores. Não tinha youtubers falando sobre isso. As empresas não se dedicavam, as empresas, digo, bancos, corretoras, gestoras, não se dedicavam à educação financeira como se dedicam hoje. Nem tinham um posicionamento online. A B3 já tinha várias iniciativas de educação financeira, mas a minha visão é que elas se potencializaram muito com tudo que a B3 faz na internet, com acesso da internet, com acesso das mídias sociais, redes sociais. Um amplificador em cima, né? Exato. É isso. E especialmente em 2014, 2016, mas a gente estava no ciclo de alta da Selic, fez com que a Selic batesse em 2016 14,25% ao ano. Então naquele momento a gente só falava sobre renda fixa e as pessoas só queriam renda fixa. A gente saiu de 14,25% ao ano em 2016, que não foi a máxima histórica do Brasil, mas a gente foi em 2020 durante a pandemia, no começo da pandemia, para 2% ao ano. Que foi mínima histórica. Aí foi mínima histórica. Nunca na história do Brasil a Selic tinha atingido um patamar tão baixo. Sair de 14,25 e alcançar 2 mudou tudo na vida do investidor brasileiro. A renda fixa perdeu totalmente o interesse, totalmente a atratividade. As pessoas migraram em massa por conta do juro, por conta dos influenciadores, por conta da educação financeira, por conta da atuação da B3. Migraram em massa para renda variável. Então, fundos imobiliários, ações brasileiras, BDRs, ETFs, tudo isso cresceu absurdamente no Brasil e na percepção de interesse por parte do investidor. BDRs que nem eram autorizados para os pequenos investidores passaram a ser autorizados no segundo semestre de 2020. Foi uma grande campanha da B3, foi super importante essa iniciativa da B3. Então, mudou tudo, absolutamente tudo no Brasil. O problema é que estamos no Brasil. E agora, no momento da gravação, a Selic já está em 2 dígitos novamente. Então, olha a loucura. A gente sai viés de alta. A gente sai de 2016 para 2020, em 4 anos, menos de 4 anos, a gente saiu de 14,25 e foi para 2. Sim. E agora, em menos de 2 anos, menos de 1 ano e meio, porque o ciclo de alta da Selic começou em março de 2021. Em menos de 1 ano e meio, a gente saiu de 2 e já está acima de 10. Então, isso é muito ruim para o investidor, porque o investidor fica perdido. Ele fala, pô, tava na renda fixa, saí tudo da renda fixa e fui para renda variável. Agora tem que sair da renda variável e voltar para renda fixa. O que eu faço? Ele não está errado, o investidor. Claro, a gente incentiva um comportamento de longo prazo, mas ele não está errado, ele está certo em buscar as melhores oportunidades, mas assusta, prejudica a educação financeira, prejudica as empresas no Brasil, prejudica a gestão de investimento, inflação acelerando cada vez mais. E aí, ok, nesse momento específico não é só a responsabilidade do Brasil, o mundo inteiro está tendo uma inflação muito forte, muito alta. A gente está, o que ninguém imaginava, mas a conta da pandemia está chegando agora. Todo mundo teve muito medo no início da pandemia, lá em março de 2020, as ações desabaram, né?
Circuit o break. Ibovespa, É. o Ibovespa desabou, Sim. as ações desabaram, tudo caiu muito. E tudo se recuperou muito rapidamente. O Ibovespa bateu o recorde histórico depois de alguns meses. Nasdaq nos Estados Unidos bateu o recorde histórico em junho. Em final de maio estava batendo recorde histórico. O S&P também batendo recorde histórico em junho, julho. Tudo voltou muito rapidamente. A conta não veio. Não a parte de, obviamente, saúde, mortes, tudo isso, obviamente, não estou A gente já menosprezando. sentia já de imediato. Isso é óbvio. Mas a parte É. econômica, financeira, a conta não veio. A conta chegou agora. Então agora tem inflação pra caramba no mundo, Brasil, etc. Mas para o investidor é muito complicado essa situação de juros, que também cai muito rapidamente, sobem muito rapidamente. Existem algumas críticas aí de economistas à questão de gestão da política monetária brasileira, né? Não deveria ter, talvez, caído tão rapidamente e tanto, porque agora está subindo muito rapidamente, subindo muito. Enfim, várias questões aí sobre economia brasileira. Agora, uma dúvida que a gente tem, assim, eu digo, quando a gente fala com as pessoas, é muito... O número de investidores cresceu muito, como você disse, né? A gente tem aqui dados que já passam de 5 milhões de contas, é bastante gente que chegou. As pessoas continuam chegando, apesar da alta da Selic. Você vê que esse é um movimento que, assim, vai ter, talvez, uma diminuição de entrada ou tem, talvez, um potencial de saída grande, assim? Como é que você vê isso? Porque, assim, quando você vê o aumento, é muito mais fácil para o investidor. Pô, vou ficar tranquilo na renda fixa, Sim. sem risco, tá rendendo, né? Selic em alta ali. Como é que você vê? Você acha que tem potencial de dar uma travada mesmo e ficar, ou talvez ver uma diminuição? Ou você fala assim, putz, agora tem um momento que também o investidor também já está um pouco mais, apesar de estar mais assustado, tem uma boa parte que está mais escolada, né? Sim. Aprendeu. Então, assim, puta, é um pouco do jogo do mercado. Então, vou diversificar aqui a carteira, vou ter renda fixa, vou pôr um pouquinho aqui. Como é que você vê isso? Você acha que deve ter uma composição diferente, refluxo ou não? Como é que você vê? O que a gente tem visto, até dos usuários, das consultas que a gente tem de investimentos por mês, etc., é que a pessoa que vem para renda variável, desde que ela não quebre, que é o que aconteceu comigo em 2008, não é que eu quebrei financeiramente, mas eu perdi tudo que eu tinha colocado. E aí me traumatizei. Sim. Desde que ela não quebre ou não perca tudo que ela colocou, ela não sai. Então ela entendeu a importância da renda variável, ela entendeu a relevância e ela entendeu especialmente que a renda fixa ela serve para você proteger o seu patrimônio e conservar o seu poder de compra frente à inflação. Mas a renda fixa não multiplica o seu patrimônio. Ninguém no mundo ficou milionário, bilionário investindo em renda fixa. Porque a renda fixa ela não é assimétrica. Ela não traz resultados gigantescos a partir dos seus investimentos. Não, ela traz resultados pequenos, mas sem risco, ou com risco baixíssimo. Esse é o papel da renda fixa. A renda fixa serve para proteger o seu patrimônio da inflação e conservar o seu poder de compra. A renda variável é que traz dividendos, traz grandes multiplicações. Então, quando a pessoa percebe isso, ela nunca sai da renda variável. Ela pode diminuir a sua posição, mas é outra coisa, não é sair, não é abandonar. Ela diminui a posição porque agora no Brasil faz mais sentido, na relação risco-retorno, investir em renda fixa do que investir em renda variável. Aloca um pouquinho Então, mais de aloco recurso mais pra em lá. renda fixa, Traz pra não abandono totalmente a renda variável, Ah. mas aloco, aumento a minha exposição à renda fixa para aproveitar a alta do juro, conforme a Selic entre num platô, porque o juro ele não atinge o pico e começa a cair, assim como não atinge o fundo e começa a subir. Não é assim que se faz política monetária. Ele se mantém por um tempo. Ele se mantém por um tempo. E o próprio Banco Central, ou os bancos centrais, sinalizam isso. Eles querem reduzir a incerteza do mercado. Então, eles vão sinalizando, falando, olha, acho que chegamos aqui no platô, vamos manter o juro nesse patamar durante algum tempo para ver a reação econômica. E a reação do juro na economia também demora para surtir efeitos. Ou seja, o investidor ele vai aumentando e reduzindo sua exposição, mas a nossa visão, o que a gente tem visto, na verdade, na prática, é que as pessoas que entraram em renda variável, elas não saem totalmente. Elas reduzem ou aumentam sua exposição, a menos que tenham quebrado. Então, quem entra com muita ganância, quem entra para fazer day trade, quem entra para fazer operações de curtíssimo prazo, alavancadas, para apostar realmente... O risco né? é muito alto. Né? Aí, quando elas quebram ou ficam traumatizadas, aí elas saem do mercado. Mas eu acho que o ganho que a gente teve em termos de educação financeira nos últimos anos é algo que veio para ficar e que a gente não vai perder. O Brasil precisa ajudar, então a economia precisa ajudar.
Porque senão não tem, enfim, não tem educação financeira, não tem influenciador, não tem esforço da B3 que consiga realmente segurar essa entrada das pessoas. Mas a minha visão, e o que a gente tem visto, pelo menos por enquanto, é que as pessoas não saem. Elas aumentam ou reduzem sua exposição. E curiosidade, quais produtos você investe hoje? O seu perfil mais arrojado Polêmica. ou mais Polêmica. conservador? Sobe a vinheta, sobe a vinheta. Polêmica. Já que estamos falando a respeito do tema. E o Bernardo? Eu sempre falei que o maior investimento de um empreendedor é a sua própria empresa, que é renda variável ao extremo. Então eu sempre investi pouco em renda variável por conta do meu investimento no IUB mesmo, que para mim era a maior renda variável que existia. Alto ali, né? Justo. Mas conforme a Selic foi caindo nos últimos, né, desde 2016, eu passei a aumentar a minha exposição e investir mais em renda variável. Então hoje eu invisto muito em renda variável, ações brasileiras, BDRs, ETFs, que eu adoro, e criptomoedas. E tenho, claro, reserva de emergência e renda fixa e reserva de oportunidade, né? Aquele dinheiro que você deixa para fazer compra. Então, se o Bovespa cai pra caramba, se o S&P cai pra caramba, se surge alguma grande oportunidade no mercado, eu tenho um montante guardado para essas oportunidades. Que não é reserva de emergência, né? Reserva de emergência é pro problema que você tem, algum incidente, alguma coisa, alguma emergência, como o próprio nome diz. Aí você usa aquele dinheiro. E a reserva de oportunidade é uma outra reserva para você aproveitar as oportunidades do mercado. Tá no azul ou tá no vermelho? Tô no azul. Tô no azul. Tá E uma azul. carteira diversificada, seguindo diversificada. as dicas. Boa. Tá um pouco concentrada em criptomoedas, eu diria, né? Estamos um pouco irresponsáveis ultimamente. Tá usado. Tô usado. Mas eu mantenho essa diversificação. Legal. E tenho diversificado cada vez mais em BDRs e empresas fora do Brasil por conta de questão brasileira mesmo, conjuntura internacional e potencial mesmo das outras economias que a gente não consegue também lutar contra a realidade do mundo. Então, as outras empresas são muito maiores, têm uma taxa de crescimento maior, tem mais oportunidade no mundo do que só no Brasil. Acho que não dá para não ter posição no Brasil, acho fundamental ter. Mas o mundo tem dado mais oportunidades para a gente do que estar somente no Brasil. Acho que a internacionalização é fundamental para o investidor. A dolarização da carteira que a gente fala, né? Quando você compra o BDR, O BDR tá aí para você isso, está né? exposto você tem o BDR exposto ou não exposto, né? Depende se tem hedge cambial ou não, mas você está exposto a um ativo internacional dolarizado. E a nossa vida, ela é quase que totalmente dolarizada, né? Então, a gasolina que te traz, que te locomove, é dolarizada. O pãozinho, a matéria-prima, teve o transporte para chegar até onde chegou, tudo é dolarizado. A nossa roupa, o celular, a internet, a conta de luz, tudo é dolarizado. Então a gente precisa ter uma vida financeira também dolarizada, precisa ter investimentos dolarizados. As pessoas não têm isso. Pra ir pra Disney, né? Exatamente. Curtir Pra ir a pra montanha-russa. Pra ir pra Disney, curtir a montanha-russa sem se ligar do empreendedorismo, Isso né? aí. Você falou de ETF, que você falou que você adora. Por que? Como é que você chegou no... Como é que você... Por que o ETF ali que você falou, pô, destacou, eu adoro? Assim, porque ele facilita a vida de quem tá... Para quem tá começando a investir, o ETF, Sim. ele é um facilitador ali, né? Não só para quem tá começando, né? Para quem investe de maneira geral. Mas me conta um pouco mais por que você adora o ETF ali. O primeiro ETF do Brasil, em 2010, quem fez foi meu grupo do Pinheiro Neto, que a gente atendia uma das maiores gestoras do mundo, né? Que faz ETFs. E aí o primeiro ETF do Brasil aqui na B3, a gente fez lá no Pinheiro Neto. A memória Tá explicado, afetiva, Ale, memória tá afetiva. explicado. Memória afetiva. Entendi. Mas brincadeiras à parte, ETF pra mim, eu digo que deveria ser o primeiro passo de qualquer investidor em renda variável. Por quê? Legal. Porque se você for escolher ações individualmente, é muito difícil. As pessoas têm uma falsa sensação, tem uma ilusão de que você vai conseguir encontrar as melhores empresas nos melhores momentos para fazer seus aportes. Perfeita, né? Não existe isso. Os bancos, as corretoras têm áreas inteiras de pessoas que pesquisam o dia inteiro somente um setor, óleo e gás, transporte aéreo, varejo eletrônico. E essas pessoas não conseguem acertar os melhores momentos, como que você vai criar uma carteira diversificada? Que vê uma horinha por dia ali, o mercado, e olha lá. Isso. E vai acertar tudo. Então, para mim, o primeiro passo do investidor deveria ser ETF, na minha opinião. Bolsa brasileira, ETF. Bolsa americana, você está no Brasil. Você não vai para Disney sempre. Não vai para Nova York. Como que você vai ter contato com as empresas americanas?
Como que você vai saber o que está rolando com as empresas americanas? A gente fala muito em investimento, né? Que a primeira forma de você saber se a empresa é boa ou ruim é testar o serviço. Claro, quando é possível testar. Você não vai conseguir comprar petróleo da Petrobras, nem minério de ferro da Vale. Mas um banco, uma empresa, uma companhia aérea, uma varejista, você consegue testar os serviços. Se você é bem tratado, se a qualidade é boa, se o atendimento é bom, se você vê uma relevância naquilo que está sendo feito, já é um primeiro filtro para você selecionar boas empresas. Se as empresas são americanas, ok, você tem empresas americanas atuando no Brasil, mas você já tem uma dificuldade maior em alguns casos. Vai de ETF. O próprio Warren Buffett fala isso. Fala, compre ETF do S&P. Faça isso e pronto. Criptomoedas. Você vai escolher criptomoedas. Como que você vai analisar criptomoedas do zero? Como você vai escolher as melhores, as piores? Tem ETF de criptomoedas. Fundos imobiliários. Tem ETF de muita coisa, né? Sim. O mercado brasileiro de ETFs ainda é pequeno comparado ao americano, mas a gente tem cada vez mais ETFs aqui no Brasil. Até BDR de ETF tem. Pois é. Né? Facilita para quem quer então ir lá fora, né? Eu gosto muito do ETF nesse sentido, de diversificação, facilidade e exposição a ativos que você sozinho não consegue selecionar. É uma ilusão achar que você tem uma capacidade melhor do que um banco inteiro, uma corretora inteira que tem áreas e áreas dedicadas a diferentes setores da economia. É uma ilusão. Isso, para mim, quem ganha dinheiro individualmente, sem se dedicar profissionalmente. Você fala, eu sou investidor profissional. Sim. Pessoa física, não preciso ter dezenas de milhões de reais, mas sou investidor profissional, me dedico a isso, beleza. E não confio, mas acredito que você possa ter um bom desempenho. Que a dedicação mas exclusiva. Se você tem uma profissão, qualquer uma, advogado, dentista, médico, publicitário, jornalista, qualquer uma, e você me diz que com meia hora por dia, 1 hora por semana, 2 horas por semana, você consegue selecionar empresas e acompanhar a vida dessas empresas de forma satisfatória, eu não acredito, porque não dá. Então eu prefiro muito mais o ETF para isso. O ETF vai te ajudar muito mais do que o seu stock picking, né? A sua escolha individual das ações. E se você ganhar dinheiro, vai ser sorte. E a conta vai chegar, e a conta está chegando agora. Então, não que os ETFs não estejam perdendo dinheiro, mas o índice, ou os índices, eles são muito mais diversificados. Você tem uma proteção maior também em momentos de estresse. E o Kirin tem uma coisa com você, além do IUB, que é, como você disse, ele dá transparência para produtos, então consigo comparar tipos de produtos de investimento diferentes. Como é que tipo de outro conteúdo você consome para balizar seu aporte ali? Como é que onde você procura informação, que além do IUB, obviamente que você já tem a vantagem de ter a ferramenta na mão, né? Sim. Mas como é que você observa ali na hora que você vai falar, putz, aqui acho que tá legal, ou então, puta, eu vou sair daqui porque acho que tem um movimento aqui que não tá bacana. Ou como é que você consome ali o conteúdo no dia a dia? Porque também empresa... É muita coisa. Puta trampo. E aí você fala, agora eu tenho que parar aqui e analisar o mercado e tal. Dá tempo, entendeu? Como é que... Ou você tem alguém que te orienta? Como é que você faz? Claro que o seu dia a dia já te facilita a vida, né? Eu queria falar exatamente isso. Eu trabalho no mercado. Então, eu não tenho um cargo em uma instituição financeira. Sim. Mas o IUB está inserido no mercado. Então, eu sei tudo o que está acontecendo. Tudo bem, agora a gente está aqui gravando, mas eu sei como estão as bolsas. Sei que as bolsas hoje... Então, a gente está gravando. Então, as bolsas hoje abriram em leve alta. Saiu a inflação americana, as bolsas viraram para forte queda. Isso puxou... Então, eu sei tudo o que está acontecendo. Sim. Macroeconomicamente também. E aí eu consumo... Tá de olho na agenda ali. Tá de olho, sim, pela própria produção de conteúdo que a gente faz no IUB e também para responder dúvidas dos usuários, para entender sobre o que está acontecendo. A gente não faz alocação de investimento, a gente não faz recomendação, mas a gente sabe o que está acontecendo pela produção de conteúdo. E tem os analistas que eu sigo, que eu confio, e aí eu tomo decisões com base na minha percepção do que está acontecendo no mundo e com base no que esses caras também estão dizendo. Quem são esses analistas? Esses analistas produzem conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube, e aí eu consumo esses analistas por meio dessas plataformas. Eu não assino nenhum relatório hoje, eu não tenho um advisor em termos de finanças, né? Tá. Eu tomo minhas decisões, mas eu consumo informações a partir de algumas fontes, brasileiras e estrangeiras. Cripto, por exemplo. Cripto, eu digo que não dá para você tomar decisão sobre criptomoedas sem gráfico. Então não é que eu sou um trader, não faço isso, mas eu uso gráficos para entender o que está acontecendo no mundo de cripto. Porque a volatilidade é tão grande
E tudo é tão novo que você não tem fundamentos suficientes, exceto o Bitcoin, mas você não tem fundamentos suficientes para justificar o que está acontecendo com cada criptomoeda. Para mim, só gráfico. Tá. Então eu vejo gráfico. Eu sempre gostei muito de gráfico, de geografia, de mapa. Então eu adoro gráficos. Gráfico de economia, gráfico de demográficos, etc. Eu adoro gráfico. Então eu adoro gráfico de investimento. Eu gosto de ver os gráficos porque é um prazer, é uma diversão. Mas eu não tomo decisões todos os dias, não fico mexendo na carteira todos os dias. Eu mexo quando precisa, quando tem algum elemento. Pode ser todo mês, pode ser toda semana, pode ser a cada 3 meses, a cada 6 meses. Depende muito. Mas eu gosto de tomar as decisões dessa forma. Eu entendo que não é como as pessoas tomam decisões, né? As pessoas tomam decisões que não trabalham no mercado, precisam de um apoio maior. Sim. Então tem muita gente que assina casa de análise, né? Que assina... ou que recebe a recomendação de um agente autônomo, de um consultor de investimentos, de um gerente do banco, etc. Mas eu gosto muito de incentivar que as pessoas entendam minimamente sobre o que está acontecendo, porque não é difícil. Tem um grande mito sobre a dificuldade de se entender sobre investimentos. E o próprio mercado, eu acho que alimenta essa dificuldade para valorizar a sua atuação, que é normal. Os advogados também fazem isso, né? Dificultam para vender facilidade. Sim. Vocês têm o manual do mundo, né? Mas assim, só vocês sabem ler. Exatamente, e escrever. Mas quando você entende minimamente de economia, e eu não sou economista, não é difícil você entender que a inflação está em alta. Sim. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, eles vão divulgar dado de inflação. Se a inflação vier acima do esperado, isso é péssimo. Se a inflação vier abaixo do esperado, isso é bom. Claro, estou simplificando muito aqui uma análise econômica. Mas no seu dia a dia, quando você vai pegando o domínio de alguns conceitos, não é tão difícil. Você não vai fazer uma análise econômica, você não vai fazer projeções econômicas. Você tem que entender como que a economia e questões macroeconômicas interferem no seu investimento e nas suas finanças. Então, se você vem observando a elevação da taxa de juros, se você vem observando a elevação da inflação, se você vem observando queda da oferta ou problemas de oferta, você vai acendendo alguns alertas falando, olha, as coisas não estão muito boas, né? Em algum momento isso vai dar problema. Aí você começa a reduzir sua exposição à renda variável, vai comprando ativos de proteção, ouro, ETFs, ativos dolarizados, renda fixa. Então, não é tão complicado. O complicado é você querer acertar os melhores momentos e você querer fazer trades de curtíssimo prazo. Os grandes investidores falam isso, né? Que investir é um ato muito monótono, muito sem graça. Barsi fala isso aqui, Buffett fala isso lá fora. E é isso, investimento é monótono. É consistência, né? Ali, é consistência, persistência, longo prazo e é monótono. Sim. Porque as coisas não acontecem todos os dias. Não é filme, meses né? Não acontecer. É filme. Exatamente. Se você quer emoção, você vai para o day trade. E aí existem vários estudos, várias estatísticas de que mais de 95% das pessoas perdem dinheiro no day trade. Então são escolhas. Você quer emoção? Vai pra Disney, vai pra montanha-russa, pula de paraquedas. Não precisa fazer emoção com o seu dinheiro, né? Exatamente. Eu te perguntei porque é justamente isso. Muita gente imagina que talvez só olhando um indicador talvez seja suficiente. Aí você vê que mesmo uma pessoa como você, que tá no mercado, tá todo dia, né, Fê? O cara tá todo dia ali, tá acompanhando de perto. Ele tem que ver um monte de coisa antes de tomar uma decisão. Então, assim, até pra deixar claro para as pessoas que quem tá assistindo, fala, pô, não é joguei um papelzinho para cima, escolhi aqui e vou, entendeu? Tem um entendimento grande. E eu tenho uma pergunta polêmica. E seus amigos e parentes pedem dicas? Nossa, querem um manual? Muito. Como investir Me mostra hoje? A sua carteira, Me mostra a sua carteira. Como advogado já tinha isso, né? Porque sempre tem o parente, amigo advogado, vê esse probleminha aqui para mim, você vê um negócio gigantesco. As pessoas acham... Um artigo, 350 páginas, dá uma olhadinha. E não valoriza o seu tempo, né? Claro. Como advogado já tinha isso. E eu já me estressava. E agora tem muito isso. Porque as pessoas acham que é isso. Falam, o que eu faço? Cara, não é assim. O que você faz? Tô com um dinheirinho aqui, Bernardo, onde eu ponho, hein? Exatamente. Né? Para eu saber o que você faz, eu preciso entender que momento de vida você tá, como são os seus gastos, quais são os seus objetivos, você vai viajar, não vai viajar, você sustenta alguém, não sustenta alguém, como tá a sua carteira, onde você já investe, onde você não investe. É muita coisa. E primeiro que eu nem posso, em termos regulatórios, não poderia dar né, consultoria ou sugestão de investimento. É claro que, informalmente, para um parente, né, sem ser remunerado, tudo bem. Almoço de domingo ali. Exato. Não é que eu estou profissionalmente fazendo isso, não posso profissionalmente. Mas são tantas questões que não tem uma resposta.
Então, e as pessoas ficam meio ofendidas, falam, você não me ajudou, tal. Tenho vários parentes que já falaram isso, você não quis me falar o que fazer com o meu dinheiro. Eu falo, olha, eu faço conteúdo, eu tô investindo nisso. Se você quiser me copiar, por conta e risco seu, porque eu não sei como tá a sua carteira, eu não sei. Eu tenho 32 anos, sou casado, não tenho filhos. Eu tenho uma tolerância a risco diferente, muito maior do que uma pessoa casada com 3 filhos, 4 filhos, que sustenta o pai, sei lá. Então, eu preciso entender sobre a sua vida para poder dar qualquer tipo de dica. Então, as pessoas não entendem. Porque se dá ruim, depois ele vai bater na sua porta e fala, pô, fui lá, peguei aquele produto lá e tô perdendo dinheiro. Isso acontece muito na internet, além da dica da família, dos amigos, redes sociais. Porque eu produzo muito conteúdo, a gente produz muito conteúdo e fala sobre investimento interessante, fala sobre o que a gente está fazendo. De novo, nunca é recomendação de investimento, nunca é sugestão, a gente nem pode em termos regulatórios, mas fala sobre, por exemplo, Bitcoin, fala sobre Bolsa Brasileira, fala sobre o que está rolando. E as pessoas, elas querem facilidade, né? Elas não querem pensar, elas não querem estudar, elas não querem refletir. Que é o atalho, né? Elas querem o atalho. Então, o Bernardo tá fazendo isso, então eu vou fazer isso também. Opa. Só que eu não sei a sua realidade. Sim. Eu não sei a sua profissão, eu não sei a sua renda, eu não sei os seus gastos, não sei a sua família, não sei nada. E aí, se eu perder dinheiro, eu tenho minha margem lá de perda, e se eu analisar e achar que eu vou perder mais do que eu devo, eu vou tomar uma decisão. E eu não vou te contar. Não vou te contar porque... Primeiro, eu não preciso, eu não tenho nenhuma obrigação. E eu talvez até te conte, mas talvez eu te conte um mês depois. Eu não tenho eu não faço um serviço de recomendação de investimento. Então, eu não faço esse tipo de assessoria. E aí a pessoa vai pegar um momento que eu falei que estava fazendo alguma coisa, que ela não sabe quando eu vou deixar de fazer aquilo. Aí ela pode perder muito mais do que poderia perder, pode perder muito mais do que eu. E aí as pessoas ficam bravas, ficam estressadas, enfim. Dinheiro é uma coisa muito delicada. E querer atalho, querer dica, querer essa sugestão do dinheiro fácil é muito difícil e não funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Por isso, de novo, investir é algo monótono, chato, que requer persistência e visão de longo prazo. Se você seguir essa cartilha, esses 4 elementos, a sua chance de ter um bom resultado é muito, muito grande. Porque você precisa investir durante décadas e você precisa investir sempre. Sempre quando? Sempre que você puder. Se todo mês sobrar algum dinheiro, você tem que investir todo mês. Se você tiver um trabalho, for um freelancer, toda semana tiver dinheiro entrando, toda semana você tem que investir. Não é ficar mudando a carteira. Toda semana compra um pouquinho das mesmas coisas. Sim. Do que você acredita que seja interessante. Do mesmo ETF. Compra os ETFs. Tem que ter objetivo claro também, né? Exato. O que você quer fazer com aquele dinheiro, né? Porque isso ajuda também você perceber onde você vai... Onde você vai pôr o dinheiro ali no final, né? Você fala, pô, quero viajar, quero... Era isso que eu ia tocar, né? Dar um pitaco, assim, no momento que você comentou também do item, é chato. Mas quando você começa a visualizar, né, talvez o resultado, eu conseguia ter um sonho realizado, ou conquistar algo que eu queria muito, você fala, peraí, é chato de você ter que ficar lá lendo, ou talvez pesquisando, dependendo do ponto de vista, mas depois quando você atinge... Quando tangibiliza, né? Exato, você fala, que incrível. E assim... Foi o meu caminho, eu que tracei e fui tentando entender, ajustando a rota aqui, deixando a carteira diversificada e eu consegui chegar lá, consegui comprar alguma coisa ou atingir um sonho, algo assim, acho que é bem legal. Quando tem os dividendos, né? Então, quando você investe, por exemplo, em empresas pagadoras de dividendos, e aí você tem o pagamento de dividendos, você recebe dinheiro na sua conta que você nem esperava, nem sabia quanto ia cair. Também é uma sensação muito legal, porque é um dinheiro que está entrando de dividendos, você tem a oportunidade de usar esse dinheiro para alguma coisa ou para reinvestir. Até hoje, no Brasil, os dividendos são isentos de tributação. Existem alguns projetos para tributar dividendos, mas... então, tem muitos elementos interessantes para tangibilizar. Ajuda muito. Mas, de novo, a bola precisa crescer, a bola de neve. Né? Então, você vai começar a ganhar dividendos, vai ganhar 10 centavos de dividendos. Não pode desanimar. Precisa persistir, precisa focar no longo prazo, deixar o tempo trabalhar, os juros compostos trabalharem e aos poucos tudo vai crescendo em qualquer ativo. Claro que na renda variável, como a gente conversou anteriormente, a renda variável traz os maiores... traz maiores oportunidades, as maiores possibilidades de você multiplicar o seu patrimônio, de você crescer financeiramente. A renda fixa não traz essas oportunidades. Mas ela também tem o seu papel importante de proteção de capital, de reserva de emergência, de proteção contra a inflação. Aí a diversificação ela é tão relevante, né? Você já comprou na alta e vendeu na baixa? Já. Opa. Quem nunca? Quem nunca?
Da E série se arrependeu depois de Muito, vender na baixa? Porque muito. esse é a dor de cabeça depois. Né? É. O investidor também ele é um eterno insatisfeito, né? Sim. Porque eu comecei a investir em 2008. Parei e fui voltar em 2015, né, mais ou menos. Pô, 2008 a 2015, por que eu fiz isso? Deveria ter investido, estaria muito melhor financeiramente. Então você é sempre um insatisfeito como investidor. Putz, podia ter começado antes. Comecei, putz, podia ter colocado mais, por que eu coloquei tão pouco? Putz, por que eu não saí nesse momento? Então é sempre insatisfeito. Mas já fiz todos os problemas na pauta, ou em substituição a algumas palavras mais inadequadas. Já fiz cometi todos os problemas, burradas de investimento, que fazem parte da trajetória mesmo. Então Sim. Warren Buffett, de novo, no começo da pandemia, ele vendeu suas posições em companhias aéreas achando que todas iam quebrar. E depois reconheceu que foi uma das maiores burradas da carreira dele. Que as companhias aéreas não quebraram, várias valorizaram muito, estão aí, tiveram socorro do governo, como várias vezes o governo socorre as grandes empresas, e estão super bem. Super bem, claro, tem desafios, é um setor super apertado, mas ele reconhece que foi um grande erro cometido. Então todo mundo comete erro. Sorte que ele não faz ficou parte. Pobre com isso. Não, é diferente da gente. Pouquinho, perdeu pouca coisa. Mas já cometi todos esses erros. E aí no mercado, quando você comete esses erros quando você não respeita a regra do longo prazo e da monotonia dos investimentos, né? Então quando você quer um pouquinho mais de comportamento, ganância, mas ganância, comportamento ativo, fala, pô, deixa eu dar uma olhada aí, o que está acontecendo, tal, gráficos, longe de day trade, mas quando você quer participar mais ativamente, normalmente quando você comete alguns erros. Mas é interessante também, quando você faz um bom investimento, a ação valoriza muito, explode de valorização, também é importante colocar o dinheiro no bolso, né? Acho que nada é para sempre. É isso que eu ia te perguntar, assim, pô, você comprou um ativo. Imagina lá, você comprou R$10 um ativo, ele foi para 50. Cara, porque esse investidor fica na dúvida, será que eu vendo? Eu já lucrei já lucrei bastante, eu vendo ou seguro mais? Também é uma outra grande dor do investidor, né? Porque se ele vende, pode o subir. ativo sobe. É. Se ele não vende, o ativo cai. Mas se ele fez esse investimento já e cumpriu a expectativa dele superou a expectativa que ele tinha. E ele recebeu o que ele precisava para cumprir o objetivo, porque às vezes é isso, ele pôs lá sem ter um objetivo, né? Sim. Então ele fica esperando a próxima rodada, vai subir, aí cai, né? Agora se ele já chegou além do que ele imaginava, mas já cumpriu o objetivo, então ele tem que olhar isso também, né? Pô, já dá para tirar e vou viver aqui, né? Eu acho que tem alguns pontos aí, acho que você tem que saber por que você investiu em primeiro lugar. Isso. Então, por exemplo, eu investi em uma empresa porque eu acredito na gestão da empresa, eu acredito no que ela faz, na sua qualidade dos produtos, nos seus diferenciais competitivos, no que ela faz, etc, etc. Sim. Então, foi por isso que eu investi. Se valorizou muito, mas os fundamentos permanecem, essa empresa continua com todos esses elementos, ou ela até incrementou, melhorou esses diferenciais, eu acho que tem que continuar investido. Eventualmente, realizar a parte, então você colocou R$10, os R$10 viraram 50, você pode vender 25. Por quê? Porque aí você recuperou os 10, recuperou o inicial, teve um lucro de 15, né? Sim. E ainda tem os 25 investidos. Então você não só recuperou o principal, teve um Aumentou lucro. O capital. Teve um lucro e deixou lá investido ainda. Ah. Então não venderia tudo, mas realizaria uma parte, porque é importante colocar o dinheiro no bolso. A gente sempre fala isso, né? O dinheiro que importa é o dinheiro no bolso, não é o dinheiro na tela. Na tela é quando você tem no ativo, só que aquilo pode desaparecer. Sim. Então se os fundamentos permanecem, eu acho que você deve continuar investido. Se os fundamentos foram perdidos, aí você tem que sair do investimento. Então qual a razão pela qual você entrou no investimento? Se os fundamentos permanecerem, você tem que continuar investido. Se os fundamentos forem perdidos, você sai, independentemente do tempo. Você pode ficar investido durante 50 anos, com crises no meio, mas os fundamentos permanecem, você continua investido. Você pode ficar investido 2 meses, os fundamentos foram perdidos. Descobriu-se um problema de gestão na empresa, descobriu-se uma fraude. Você pula fora. Porque a razão pela qual você investiu, ou aqueles fundamentos, não estão mais lá. Foram substituídos. Sejam fundamentos internos da empresa, sejam externos. Pula então, fora o mercado e fica com preju. Fica com preju. Paciência. Falando de ações de empresas, Sim, né? Tem também um grande viés, que é o viés da pessoa ficar
abraçada ao ativo. Isso. Então ela acha âncora, né? Então ela acha que ela perdeu na ação XYZ, perdeu 20% na ação XYZ. Ela acha que ela precisa recuperar os 10%, que não são mais 10, né? Porque se você cai 50%, você tem que recuperar 100%. As pessoas não sabem disso. Ela acha que ela tem que recuperar na ação XYZ. Ela não pode ir para a ação LMN. Não pode, ela tem que ficar na XYZ. Isso é uma grande borrada. O dinheiro não tá nem aí, o seu dinheiro não tá nem aí para onde você perdeu, onde você ganhou. Sim. Se aquele ativo perdeu os fundamentos, pula fora e vai recuperar em outro. Não interessa onde que você perdeu, aí você fica abraçado àquilo, né? Você não quer soltar e você perde, vai perdendo cada vez mais e você fala, não vou vender, não vou vender. Não interessa, o dinheiro não tá nem aí para você. Então você tem que trocar de ativo, se o ativo perder os fundamentos. Falando de ações, né? Claro. É claro, cada ativo tem suas características. O que eu falei anteriormente, em caso de criptomoedas, para mim, os fundamentos são muito mais superficiais, são muito mais incipientes. E aí eu analiso o gráfico. Se o gráfico perdeu algum padrão relevante que estava tendo de alta, aí eu pulo fora. Porque aí para mim, aquela é a minha proteção. Se for um fundo imobiliário, você tem fundamentos, serão outras análises. Claro. Então, cada BDR, que na verdade é um recibo de um ativo, você tem que analisar o ativo, tem que analisar se é uma ação estrangeira, se é se é empresa americana, se é uma empresa europeia, uma empresa asiática, qual que é o fundamento daquilo, se é um BDR de ETF, se é um ETF, então tem que analisar os fundamentos dos ativos realmente para saber se permanecem ou não. Mas você tem que saber sempre por que você fez aquele investimento. Qual foi a sua motivação inicial? E analisar se aquela motivação permanece. Se permanecer, você deve continuar. Se a motivação caiu por algum motivo, aí você tem que sair do ativo. Boa análise. Continuando no assunto, que eu tenho uma dúvida aqui. A gente sabe que a situação está difícil, né? Volatilidade está alta, tem ano de eleição, o negócio complica, pressão inflacionária, guerra, tem todo esse contexto, né, Fê? Então, se fosse dar uma dica para quem está pensando em investir hoje, o que você falaria hoje para essa pessoa? A pessoa não fez seu primeiro investimento, mas está ali, está batendo na trave. Ela fala assim, uma hora eu vou, mas não tenho coragem. Que dica você dá para essa pessoa? Diversificação. A gente está, de acordo com alguns economistas e analistas, a gente está talvez na situação mais difícil econômica desde 2008. Desde a crise de 2008. Por quê? Porque, de novo, o coronavírus foi uma situação, ainda é, na verdade, né, uma situação horrível em termos sanitários, em termos de perdas de vidas, etc. Mas não foi uma crise econômica, uma crise financeira. Não foi. Existia um temor de que se desenvolvesse para uma crise financeira, mas não se desenvolveu. Agora a conta chegou, como a gente conversou, e agora a situação está muito complicada, porque a inflação está acelerando no mundo inteiro, os juros estão subindo, a oferta está completamente amassada e pressionada no mundo, problemas na cadeia de produção, problemas na cadeia de suprimentos, problema nas cadeias de distribuição. Então a gente está com muitos problemas econômicos, muitos problemas inflacionários e está realmente desafiador o momento. Ninguém sabe se a gente vai entrar em uma recessão que pode demorar alguns anos e a gente não vê uma recessão há algum tempo. Desde 2008, a gente não teve nenhuma recessão relevante no mundo. Não no Brasil, o Brasil teve. Mas no mundo a gente não teve nenhuma recessão relevante. E talvez a gente tenha agora. Então está realmente desafiadora a situação global. E aí é diversificação. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe. Se eu colocar tudo em renda fixa, eu vou perder a simetria da renda variável. Que, como a gente conversou, a renda variável é que traz os grandes ganhos da sua vida financeira. Se eu colocar tudo em renda variável e a gente entrar em uma recessão, estamos lascados, porque os ativos vão cair, já caíram, Ibovespa já caiu bastante, S&P já caiu bastante, mas vão cair muito mais. Então a gente não pode colocar tudo em renda variável. Então tem que diversificar. Tem que colocar um pouco em renda fixa para aproveitar o momento de juros altos. Tem que colocar um pouco em renda variável porque é assimetria e porque as empresas boas, elas vão permanecer. As empresas boas já passaram por inúmeras crises no Brasil e no mundo. É mais uma crise e vão sobreviver. Tem que ter um pouco de reserva de emergência, porque você não sabe se você vai ser demitido, se você, infelizmente, alguém vai ter uma doença na família. Sim. Então você tem que ter sua reserva de emergência.
tem que ter a reserva de oportunidade, porque se os preços caírem muito, se a bolsa cair, né? Pegando o índice, Sim. se o índice cair 20%, 30%, 50%, como já caiu historicamente, você tem que ter dinheiro para comprar e para aproveitar, porque nesses Uma hora momentos sobe. a simetria fica ainda mais convidativa, mais interessante. Sim. Então tem que ter um pouco de cada. Não tem investimento certo, não tem a bala de prata, não tem a resposta fácil, é diversificação. Mas considerando que tudo está muito mais difícil do que esteve nos últimos anos, a diversificação é mais importante e a gestão de risco é mais importante. Então você não pode ir com muita sede ao pote, você não pode colocar todo o seu patrimônio somente em investimento, precisa ir com calma e com cuidado. Você vai ter inveja de alguém que ganhou muito? Vai. Essa pessoa muitas vezes está mentindo. Então, assim, esteja preparado para sofrer emocionalmente, achar que você investiu mal, achar que você poderia ter ganhado muito mais, e você vai investir mal em algum momento, você vai deixar dinheiro na mesa, poderia ter ganhado muito mais, mas faz parte da jornada do investidor. Ninguém ganha sempre. E se você não trabalha no mercado profissionalmente, é muito melhor ir aos poucos e ser mais conservador do que ir com muita sede. E aí uma sugestão / dica, tenha Bitcoin. Porque Bitcoin tem a cripto. Porque as criptomoedas são os investimentos mais assimétricos da atualidade. A simetria, como a gente falou, é aquele grande potencial de ganhar muito, de valorizar muito. Se você tiver 1% do seu patrimônio em cripto, ninguém morre financeiramente por perder 1%. Então, se você perder tudo, que é difícil, mas se você perder tudo, você perdeu, ok. Você vai perder muito mais do que 1% do seu patrimônio na sua vida financeira. Só que a assimetria desses 1% poderem virar 10, 50, 100, 500% é muito convidativa. Então, eu acho muito interessante. Mesmo que agora esteja tomando porrada, né? Mesmo que agora, porque já caiu muito, né? Aqui na nossa data de gravação, a gente está falando de um Bitcoin que caiu já 50% da sua máxima histórica e de moedas menores caíram já 70%, 80%. Se a gente tivesse lá no topo histórico, seria muito mais arriscado comprar. Mas agora já caiu muito. Pode cair mais? Sim. Sempre pode cair mais 50, mais 80. Mas é um momento interessante. De olhar Então, o que eu acho interessante é comprar todos os ativos, né? Não criptomoedas, mas fazer essa compra de ativos todos os meses ou sempre que você tiver possibilidade financeira, né? Cada um sabe da sua realidade. De novo, um freelancer pode comprar eventualmente toda semana. Sim. Mas sempre comprar que você tiver disponibilidade. Comprar as mesmas classes de ativos, então ter essa diversificação e aí dar tempo ao tempo. Show. Boa. Não é a resposta emocionante, divertida, não é a montanha-russa, mas, de novo, não é emocionante investir. Se você estiver sentindo emoção com seus investimentos, alguma coisa talvez esteja errada. Vale a pena refletir. Mede o batimento. Porque não era para você estar sentindo emoção ao investir. Vai correr, vai pra Disney, vai pra pular de paraquedas. Emoção não combina com investimento. Ale, eu tô achando que o Bernardo vai todo ano pra Disney agora. Eu acho que adoraria. Não, com essa carteira aí cheia de exposição. Mas eu preciso que os ativos subam, né? Mas subindo a gente vai. Agora a gente faz um podcast B3 na Disney. Boa. Ó, esse é o convite. Partiu. A B3 leva a gente. Vou chegar até de chorinha. A B3 leva todo mundo. Fechou? Fechou. Uma dúvida que eu tenho também é assim, acho que você comentou isso numa live no ano passado que você fez com a gente, que é sobre começar a investir, mas antes de começar a investir, você tem que... Não pode estar devendo. Se tiver dívida, é melhor acaba com essa dívida antes. E aí você começa a organizar a casa. Primeiro você organiza a casa, depois você começa a organizar o investimento, né? É isso mesmo, né? O caminho tem que ser, reduz a dívida, cuida do vermelho ali para depois pensar em se expor ali para o investimento. Se a gente tivesse no cenário da Selic a 2% ao ano, que é um juro muito baixo, você tinha financiamentos muito baixos, ou mesmo empréstimos muito mais interessantes em termos de juros do que atualmente, até daria para a gente ter uma conversa sobre, olha, mesmo com uma dívida, mas com juro mais baixo, você pode tentar renegociar e aí investe ao mesmo tempo. Mas com o Selic acima de 10%, possibilidade de subir cada vez mais, o custo do crédito, o custo do dinheiro cada vez mais alto, nenhum investimento vai trazer a rentabilidade necessária para bater o empréstimo. Ou seja, o empréstimo ele sempre custa mais do que o investimento. É da natureza do banco. Se o banco te empresta dinheiro, o banco... Então, eu sou banco, a Fê me deu dinheiro, ela é investidora.
e eu emprestei para você, Ale, dinheiro. Se eu der mais dinheiro, se eu der uma rentabilidade, né, um retorno maior para a Fê do que eu cobro de você, eu vou quebrar. Sim. Sim. Eu preciso cobrar mais de você, que é o tomador, Uhum. e pagar menos para a Fê para eu ter meu lucro. Simplificando muito a atividade bancária, mas é isso. Então eu tomo dinheiro, empresto esse mesmo dinheiro de forma mais cara para eu ter minha rentabilidade, para eu ter meu lucro, para eu ter minha atuação bancária. Claro. Então, por natureza, o investimento não tem como ser mais rentável do que o empréstimo. Claro, falando de renda fixa, né? Sim. Para renda variável pode bater? Pode, mas é renda variável e o risco é gigantesco de não bater. Claro. E aí você perder dinheiro e se dar muito mal financeiramente. Mas se eu tenho uma dívida, por exemplo, financei um carro, desencano de investir ou posso fazer um pouquinho ou foco na dívida, acabo com esse financiamento e depois... Aí é a diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Ah, boa, boa. O Legal. inadimplente é aquele que está endividado, que possui uma dívida, mas não está conseguindo honrar o calendário de pagamento da dívida. Então você tem um financiamento Boa. e você tem que pagar todo mês, por exemplo, você não está conseguindo pagar, você está atrasando os pagamentos. E a bola de neve rolando. A bola de neve ali. aumentando, juro, multa, etc. Você não pode investir. Você precisa pagar a sua dívida urgentemente. Toda a sobra de capital você tem que pagar a dívida, porque você está inadimplente, você não está pagando a sua dívida. Se você tem uma dívida e você não está inadimplente, você tem uma dívida imobiliária, você comprou uma casa, um apartamento de 30 anos. Claro que você pode pagar, desde que não esteja inadimplente, você pode pagar a sua dívida dentro do calendário e investir E o que em tiver paralelo. ali vai Claro, fazendo. um Boa. carro, uma casa, são empréstimos, ou são financiamentos, na verdade, com juros mais baixos, mais controlados. Você tem um calendário muito mais diferido no tempo. Sim. O grande problema é o cheque especial, o rotativo do cartão, o empréstimo pessoal. Esses são grandes vilões da vida financeira das pessoas, em que você fica inadimplente muito facilmente. E aí não vale a pena investir, vale a pena você pagar primeiro essa dívida, deixar de ser inadimplente e aí analisar sua situação financeira e eventualmente voltar a investir ou começar a investir. Mas nunca investir inadimplente. Claro que precisa de algum jogo de cintura. Então, Claro. putz, tô num financiamento imobiliário, deixei de pagar um mês. Não é também que eu vou vender todos os meus investimentos para pagar aquilo. Sim. Tem que ter um pouco de bom senso, de jogo de cintura, de análise do Ver o quanto você caso tem de ao caso. fôlego ali, né? Exato. Mas se você está inadimplente há bastante tempo, não consegue sair daquela situação, muitas pessoas querem pegar mais empréstimo para investir e aí conseguir pagar o empréstimo ou pagar todos os empréstimos por meio dos rendimentos desse investimento. Não existe isso. Sim. Eu tenho uma pessoa, um usuário que me segue que perdeu muito dinheiro com ações, criptomoedas. E aí ela é empreendedora, perdeu muito dinheiro. E aí queria vender um carro de 50 mil reais. Com esses 50 mil, acho que ela estava com uma dívida de 200 mil reais. Com esse carro de 50 mil reais, ela queria investir os 50 mil reais em criptomoedas para fazer os 50 mil reais crescerem e virarem 200 mil reais para pagar tudo. Eu falei, minha amiga, você perdeu 200 mil reais, você vai vender seu carro, você vai perder 50 mil reais. E vai ficar com uma dívida cada vez maior. Não existe isso. Investir para pagar a dívida, não existe isso. Não existe isso. E tem pessoas que não deveriam fazer esse tipo de conteúdo na internet, fazem, é um conteúdo criminoso mesmo, de acordo com regulações e instruções da CVM, isso é crime. E recomendam investimentos, promessas de rentabilidade, recomendam promessas, indicam investimentos com promessas de rentabilidade para você pagar a dívida. Isso é crime e não existe, assim, não funciona. Sim. Não funciona porque o seu emocional está destruído, porque você vai tomar decisões péssimas por conta do seu emocional, porque você vai no desespero, você vai... Não é nem ganância, é desespero. E desespero muitas vezes é pior que ganância. Né? Então não existe isso e as pessoas muitas vezes fazem de forma errada. Muito legal. E quem tá com a vida em ordem? Você, Tá por bonitinho. exemplo. Não, eu tô Ganhando muito dinheiro. Tô lascado, cara. Ganhando muito dinheiro, trabalhando por hobby, viajando pro exterior 4 vezes ao ano. Sim, não importa o valor da moeda, tá tranquilo. Dólar a 2, dólar a 8, dá na mesma. De boas. Agora, assim, quem tá com a vida em ordem? Paga as contas todas e investe o que sobra ou investe primeiro e paga depois? O investimento é uma conta. Então você tem que enxergar investimento como mais uma conta que você vai pagar no mês. Então você paga conta de água, conta de luz, cartão de crédito, supermercado, etc. Você tem que ter a parcela mensal de investimento que você vai pagar como
uma conta que está sendo paga para si mesmo no futuro. Para não esquecer, né? Para não esquecer. É. Exato. Então, por exemplo, cada um sabe a sua realidade financeira, mas vou investir 5% do meu salário por mês. Tem gente que pode investir 5%, tem gente que pode investir 1%, tem gente que pode investir 20%, cada um sabe a sua realidade. Então, eu recebi o meu salário, eu tenho uma conta de 5% do meu salário, da minha remuneração mensal, que eu vou pagar essa conta no formato de investimento. Então, eu vou tirar 5%, vou investir naquela carteira diversificada que eu tenho, e foi uma conta que eu paguei. A diferença é que uma conta que eu estou pagando para mim mesmo no futuro. Sim. Então eu vou ter um retorno financeiro muito interessante ao longo dos anos, ao longo do tempo. Mas é uma conta, eu preciso enxergar como conta. Se você investir depois de pagar tudo, não sobra. Porque depois de pagar tudo, já vem aquele alívio emocional ou alívio financeiro de, putz, paguei tudo. O que sobrou agora eu posso me divertir, é rolê, é restaurante, cinema, é bar, balada, etc. E aí, no final do mês, o dinheiro nunca... O cobertor é sempre mais curto do que a gente gostaria que fosse. Então, não sobra. E se não sobra, você não vai investir. E se você não investir, você não vai ter liberdade financeira, não vai ter crescimento patrimonial, não vai ter aposentadoria relevante. Então, você precisa colocar o investimento dentro do bolo de contas. A diferença é uma conta que está sendo paga para si mesmo, e aí você vai ter esse benefício no futuro. Bernardo, um ponto agora importantíssimo. O que o dinheiro significa para você? Conta pra gente. O que o dinheiro significa para mim? Já conquistou o suficiente para ser feliz, assim? Está tranquilo? Ou... Dá pra ir pra Disney todo ano? Dá pra ir. Depende do dólar, né? Boa. Eu acho que dinheiro é liberdade. Legal. Para mim, dinheiro significa liberdade. Para você fazer o que você quiser. Para você poder tomar as decisões que você quiser. Para você poder acessar educação, saúde, cultura. É liberdade isso para mim. Se você não acessa uma saúde de qualidade, você não tem liberdade. Liberdade de saúde, liberdade, tranquilidade, liberdade de eventualmente poder fazer alguma coisa na sua vida porque você tem um problema de saúde. Se você não tem educação, você não tem algumas liberdades. Você não consegue viajar, talvez. Você não consegue interagir da forma correta. Você não consegue frequentar alguns lugares, eventualmente. Então, não estou falando de classe social. Estou falando num sentido maior de educação, de saúde, de liberdade. Eu acho que o dinheiro traz liberdade. Eu acho que essa é a principal função do dinheiro. Eu acho que essa é a principal importância do dinheiro. E acho que no Brasil a gente tem uma visão muito ruim de dinheiro. A gente acha que dinheiro é uma coisa ruim, que quem ganha dinheiro roubou para ter esse dinheiro. A gente não incentiva o empreendedorismo, não incentiva o enriquecimento das pessoas, a gente não vibra com o enriquecimento das pessoas. A gente tem muitos casos de enriquecimento realmente que foram errados, mas acho que falta falar sobre dinheiro e falta a gente realmente valorizar que dinheiro é uma coisa boa. E o dinheiro ele está aí para melhorar a nossa qualidade de vida, está aí para melhorar a nossa família, para melhorar a educação, saúde, tudo que eu mencionei. Então, para mim, dinheiro é liberdade. E acho que liberdade é a coisa mais importante que tem. Porque liberdade permite que a gente tome decisões, liberdade permite que a gente faça o que a gente quer fazer. Legal. E a gente vive em tempos de liberdade complicada em várias partes do mundo, né? Então, Verdade. Acho que é uma coisa importante. Show. Muito bom. Bernardo, obrigado pelo tempo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal. Acho que eu adorei o papo. Foi incrível. Obrigada, Bernardo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Vamos te chamar mais. Com certeza, estou à disposição e parabéns mais uma vez pelo formato, pelo conteúdo e que seja um grande sucesso. Valeu, obrigado. Obrigada. Pessoal, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí que podcast. Vamos lá. Até mais. Obrigado, gente. Falou.